Olá, boa noite, prazer estar aqui ao vivo no nosso programa de saúde, nesses dias aí que antecedem o Natal. Eu já vim a caráter, né, bem natalina, para alegrar a sua noite e falar de temas que interessam. Antes, quero mandar um beijo para o melhor jardineiro de Goiânia, que é o Nil, que é o meu jardineiro do coração, uma pessoa muito especial, porque ele sabe trabalhar a terra, além de ser uma ótima pessoa, excelente pessoa. Você pode deixar ele sozinho em casa, que ele é da maior honestidade. Além disso, as plantas, as flores, quando ele passa, sorriem. Então eu gosto, porque meu jardim é florido e é ele quem cuida. Um beijo para você, Nil. Um beijo para Elzi Nascimento, a nossa professora de yoga, psicóloga querida, que está fazendo agora uma ceia natalina indiana. Eu mandei o Alexandre no meu lugar, Alexandre, meu filho. É uma ceia muito diferente, as pessoas comem com a mão, sentadas ao chão, no chão. É pena que eu não estou lá, mas um beijo, Elzi, um beijo, você é do coração. Hoje nós vamos falar de dois assuntos que interessam muito. São dois assuntos que eu tenho certeza que vão servir para você. Primeiro, o primeiro assunto é o seguinte: minha mãe mora atrás do Colégio Militar, ali no Hugo de Carvalho Ramos, no Jardim Goiás. Então, lá de cima, ela mora no 14º andar, a gente fica observando o colégio e há um encantamento, tanto dela quanto meu, com respeito à educação, aos meninos, ao comportamento dos meninos. E a gente sabe que o Colégio Militar tem uma fama muito boa de ser um colégio de estudo disciplinado e de formação, de boa formação dos alunos. E como tantos pais estão tendo dificuldades aí com os filhos com relação à disciplina, com relação ao uso de drogas, excesso de bebida, enfim. Hoje nós recebemos o Major Ubiratã Regis, boa noite, como vai? Porque ele tem muito a nos dizer sobre a educação dos nossos filhos. Então, vai ser um papo bom, pode esperar. Depois, eu estou trazendo aqui a doutora Renata Campos Magalhães, ela é do Corpo Clínico do Hospital Unic. A doutora Renata vem na verdade, ela está atendendo a um pedido meu, porque nós temos como público uma boa quantidade de pessoas, de ex-obesos, ex-grandes obesos, que uma vez que eles têm ali o peso estabilizado, eles têm um outro problema, que é o excesso de pele. Então, nós vamos falar hoje com a doutora Renata sobre o que fazer com esse excesso de pele. Então, o programa está legal, redondinho, feito só para você. Um intervalo pequeno, só para dar espaço para os nossos patrocinadores. A gente volta em 1 minuto. Até já. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unic. Agora você pode ver. Hospital Unic. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta com o nosso programa Boa Vida e eu tenho o prazer de receber o diretor da Escola Militar,
Hugo de Carvalho Ramos, o Major Ubiratã Regis. Ele está aqui conosco para falar sobre educação e para dar uma luz aí para essas crianças, para os pais que muitas vezes se sentem perdidos, né? Eu mesma muitas vezes me sinto perdida, a gente estava conversando aqui a esse respeito. Então a gente vai falar não só de disciplina, mas de um exemplo de educação que é o Colégio Militar e de como é a filosofia, né? Como é que é, porque a gente tem a impressão que é aquela coisa rígida demais, aquela coisa que o menino tem que bater continência para tudo. É assim, Major? Boa noite. Bom, boa noite. Eu queria cumprimentar a todos que estão nos assistindo nesse momento, dizer a Guilherme, a Aurélia, pode me chamar de Guilherme, não tem nada. Que é um prazer imenso estar aqui falando de um assunto que eu gosto muito, que é sobre a educação. Dizer que nós da Polícia Militar, nós somos colaboradores também na educação, não estamos usurpando função de ninguém. Nós estamos para somar mais um pouco na educação. E o sucesso é tão grande que tem mais de 1.000 pessoas na lista de espera para entrar no Colégio Militar. Por que esse sucesso? Aqui o senhor atribui tanto sucesso? Olha, esse sucesso eu atribuo muito, primeiramente, ao amor à educação. Tudo que nós vamos fazer ali tem uma pitada de amor. Dizem muito aí que os pais nos procuram porque questões de não estar dando conta mais da disciplina interna dentro do lar do seu filho. E alguém fala para ele, não, leva para o colégio da Polícia Militar, que ali vai dar jeito, ali as coisas vão mudar, ele vai sair ali mais disciplinado. Bom, eu gostaria de dizer que não é bem assim. Não é por esse caminho, por ele estar num comportamento não tão adequado, que tem que levar para a escola militar. A escola militar, ela é uma escola normal, igual às outras, porém, lá nós exigimos algumas questões básicas, onde tem que estar presente na vida de todo cidadão, que são regras, são normas, né? Primeiro o jovem ele tem que ter regras, normas, deveres, para depois também estar reivindicando os direitos. Então eu vejo que a escola militar, ela prima muito por essa questão, pela disciplina interna ali em relação aos nossos alunos. Porém, nós também passamos para os nossos alunos outros valores, uns valores que estão ficando perdidos no tempo. Valores, por exemplo, de ajudar o próximo, valores de amar o seu semelhante. Você falou uma verdade, porque eu sinto que essa geração, não é nem só essa geração, o ser humano, de uma forma geral, ele está muito voltado, está muito centralizado em si mesmo. Então, essa questão social, ela se perde muitas vezes com os jovens, eles ficam muito mais interessados no grupinho, na festinha, na baladinha, e não conseguem enxergar a miséria, não conseguem enxergar a fome, não conseguem enxergar a tristeza de pessoas que estão ao lado. Qual a proposta de vocês nesse sentido? Bom, a proposta pedagógica nossa, nós vemos que tudo ali é voltado para o aluno. Primeiramente, vamos falar na questão pedagógica. Os nossos alunos não ficam um dia sequer sem haver aula. A grade normal é seguida, que é ditada pela Secretaria de Educação. Porém, nós acrescentamos algumas questões que estão ficando para trás. Vou dar um exemplo bem claro, que todos os eventos da escola há, assim, arrecadação de alimentos, arrecadação de brinquedos. Por que essa arrecadação de alimentos? Para que depois nós possamos estar distribuindo a algumas instituições filantrópicas. Ou, por exemplo, Hospital Araújo Jorge, as igrejas, pessoas carentes, pessoas do lixão. Com isso, nós estamos passando para os nossos alunos que é dever de todo cidadão estar ajudando as pessoas. Então, o aluno sai dali numa formação plena, formação de cidadão consciente, cidadão que tem que envolver com a sociedade num todo. É assim que nós passamos para os nossos alunos. É essa maneira que a escola tem trabalhado. Eu acho bacana isso, é uma proposta legal, porque a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, que essas outras escolas que existem por aí, não quero falar mal de nenhuma, embora eu tenha tido alguma experiência em
que eu não fiquei muito satisfeita, mas enfim, não vou falar mal de ninguém. Mas essas escolas, elas estão muito mais voltadas para o comércio do que para a formação humana. Então, são escolas que têm muitas regras também, que o aluno tem que seguir, porque senão ele não fica, porque o marketing ali é pesado, tem que ser uma escola com fama disso, fama daquilo, mas o aspecto humano, por exemplo, não é observado. Já, por exemplo, o meu filho Matheus já passou por algumas experiências que eu não achei nem um pouco interessantes, do ponto de vista do professor pouco preparado para lidar com algumas situações. Isso é importante, eu acho que essa questão de olhar, colocar a disciplina, porque a gente sabe o quanto isso é importante no dia de hoje, mas ao mesmo tempo entender por que o aluno está deixando de ser disciplinado, é outra questão importante, não é só a punição. A polícia militar dentro do colégio, dentro da escola, como é que ela trabalha a indisciplina? Vamos supor que o aluno fuja às regras. Ele é chamado na coordenação. Que existe alguma punição? Como é que vocês tratam esse assunto? Existe. Antes, só complementando o que você estava dizendo, realmente as escolas hoje estão muito preocupadas em ingressar o jovem à universidade. E esquecem que se nós ensinarmos nossos jovens hoje, ensinarmos eles serem cidadãos conscientes, que eles vão cumprir todas as obrigações, o ingresso na faculdade ou na universidade é consequência. É natural. É natural. Não é aquela loucura. Não é aquela loucura, porque regras, normas, tem em todo lugar. Aqui, eu até te pergunto também aqui ao ar, você também que trabalha aqui, tem as suas regras, tem suas normas. O tempo todo, nós vivemos em sociedade. Vivemos em sociedade, o jovem, assim também nós passamos para o nosso jovem. Ele tem que ter o horário correto de chegar na escola, ele tem que utilizar aquele uniforme, porque nós acreditamos que no dia da manhã, quando o aluno nosso for fazer um vestibular, for para uma audiência pública, for no Ministério Público, vai ter horário, e ele tem que respeitar esse horário. Na questão do uniforme, há muito questionamento, o sim ou não, porque o aluno, segundo alguns especialistas, dizem que o aluno tem ingresso na escola, que não há necessidade de usar uniforme. Nós discordamos, porque o uniforme tem várias situações que ele deve ser obrigado na escola. A primeira é a segurança do aluno. A segunda, que eu vejo um aspecto, segurança que eu quero dizer, uma pessoa de fora, igual aconteceu recentemente em Realengo, né? No Rio de Janeiro, né? Então, identifica o aluno ali. É questão de segurança também para o aluno que está na rua. Recentemente, um aluno nosso foi atropelado. E o que identificou ele foi o uniforme. E também não há aquela discriminação. Aquele aluno veste melhor do que eu. Não, mas uniforme, toda escola tem uniforme, não? Não, na verdade, toda escola deveria ser caráter obrigatório. Porém, há questionamentos superiores em relação ao uso de uniforme. E o capzinho também tem que ir de cap ou não? Porque tem um chapeuzinho de vocês, né? Tem que ir de cap, um uniforme tradicional. Isso é uma característica de escola militar. Escola militar. Recentemente, nós tivemos órgãos fazendo matéria da escola militar, uso de uniforme e o uso lá fora dos uniformes. E nos questionaram. Só que ali é uma tradição da escola, o uso do bibico, chama bibico aquela parte do cap, né? É o bibico, o uniforme todo. Mas eu vejo as meninas lá, porque como eu vou para a casa da mamãe quase todos os dias, eu vejo os meninos lá, até charmosinho, as meninas fazem um coquinho baixinho, põem o bibico, assim. Isso, põem o bibico, é normas. Mas quanto à disciplina, a indisciplina, como é que o aluno é enquadrado? Enquadrado, vamos dizer que o aluno não está com aquele comportamento adequado. Primeiro que a escola, nós temos um corpo docente, nós temos um corpo que na escola trata de assuntos relacionados ao aluno. Nós temos psicólogo na escola, nós temos assistente social na escola. Então, todo desvio, vamos dizer assim, de comportamento é chamado o jovem, é chamada a família, é encaminhado pelo psicólogo e é feito um levantamento em relação à postura daquele aluno na escola. Porque o que ocorre?
Às vezes os pais querem a criança na escola, mas a criança não quer escola. E nós temos que respeitar a questão da adaptação, a questão do querer, da individualidade daquela criança. Nós não podemos tirar isso. Não adianta, ninguém força ninguém. Se uma pessoa vai contrariada, o rendimento dela é inferior, isso é certo, não tem jeito. Não tem jeito, ele vai estimular para o estudo, né? Vai pedir o pai para que retire da escola. Porém, os pais querem atribuir, às vezes, uma responsabilidade que seria dele para a escola. Mas, olha, hoje em dia, a gente estava discutindo isso aqui agora mesmo, antes de entrar no ar. A gente tem que trabalhar demais, pai e mãe, né? Porque antigamente a mãe ainda ficava em casa, hoje não é mais possível. A mulher foi à luta, foi para o mercado de trabalho. Muitas coisas vão passando, pequenas coisas que vão passando até por falta de tempo, que não dá nem para culpar. Claro que tem pais ausentes, pais que são negligentes, mas eu quero acreditar que a maioria tem muita vontade de criar bem um filho, de fazer um filho direito, de ter boa formação e fazer um menino feliz e com a cabecinha boa e não com a cabecinha torta. Mas às vezes não é possível, porque a falta de tempo é terrível. E eu até estava comentando com ele aqui com relação à bagunça lá em casa. Lá em casa é uma tristeza, os meninos bagunceiros. Eu falo, mas não tem jeito. Deixa o vidro de requeijão aberto, deixa a faca suja lá, pega a roupa, tira, joga no chão. Eu falo, mas não adianta. Aí ele me chamou a atenção e falou, vai ver que isso vem de muito tempo. E vem mesmo, desde que eles nasceram. Mas eu quero arrumar, eu tenho vontade de arrumar isso. O que eu faço, professor? Eu vou te chamar de professor agora. É verdade. Tem uns comportamentos das crianças, dos jovens, nossos alunos, que às vezes quando nós vamos entender, está na família. Às vezes começou lá atrás, às vezes deu muito para aquela criança, às vezes não ensinou aquelas pequenas coisas do início do jovem, às vezes os pais querem compensar os filhos financeiramente, achando que aquilo vai ser o melhor para o filho. Dá para o filho ali 3, 4 pares de tênis, roupas de marca, mesada para filhos, né? Excesso, né? Excesso demais. E quando esse jovem cresce, ele entende que ele pode tudo, que ele não precisa trabalhar, ele não precisa lutar na vida, ele precisa buscar aquilo que ele tanto almeja. Aí vem a frustração, às vezes ele não consegue. Então, uma orientação que eu vejo que é muito importante é para que os pais façam uma reflexão ao criar seus filhos nas pequenas coisas, na simplicidade das coisas. Porque as coisas devem ser simples. E uma coisa também que eu estava discutindo com a minha irmã quando a gente estava vindo para cá, como abordar, como conversar com o filho diante de uma indisciplina. Se deve ser duro, se deve virar para o menino e falar assim, quem te sustenta sou eu, você tem que fazer isso porque você está sob a minha guarda, porque você ainda não pode se sustentar, brutalidade, excesso de rigidez, de excesso do dedo de cima para baixo. Qual a sua opinião a esse respeito? Olha, nós entendemos... Nós estamos falando com a polícia militar, Não temos uma fórmula que é correta, porque cada caso é um caso. Mas nós da escola militar, às vezes somos questionados pela farda e ao contrário, porque nós acreditamos que, primeiramente, os jovens de hoje têm que ter um atrativo diferente. Não adianta só chegar a mandar, gritar, regras têm que ser cumpridas, mas também têm que ser cumpridas com exemplo. Nós tentamos ali na escola passar alguns exemplos para os nossos alunos, o porquê que é salutar ter regras, o porquê que é salutar respeitar o próximo, o professor. Vou dar um exemplo. Na escola militar, quando o professor entra na sala de aula, os alunos se levantam. Feito antigamente. Feito antigamente. Por quê? Porque nós acreditamos que é uma forma de respeito para o professor. Então, são regras que ficaram, que não se cobram hoje. Cântico do hino nacional. Pode contar quantas escolas aqui no estado de Goiás, no Brasil,
canta-se o hino nacional. Não é só isso não, poucos brasileiros sabem o hino nacional. Sabem o hino nacional. Só que acima do hino nacional, porque às vezes quando vem a independência é questionada, que independência é essa? Então, nós passamos para os nossos alunos que eles têm que realmente criticar, eles têm que levantar uma bandeira, mas para levantar uma bandeira, o que é preciso? Disciplina, organização, saber criticar, não fazer movimentos baderneiros, igual nós assistimos aí direto pela TV. Acho que as coisas têm que ser organizadas na vida. Como foi aquela palhaçada da USP, né? Sim, aquela questão da USP é uma questão que foi tratada por todo o Brasil assistiu ali aquela questão da USP. Eu acho que é um direito dos alunos reivindicar, e tem que reivindicar, mas temos que saber também até onde podemos ir. Exatamente. E por falar em alunos da USP, a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos para falar sobre drogas. Como é que é o Colégio Militar a respeito das drogas, dos alunos, como é que os alunos ali se comportam e alguns conselhos e sugestões que eu gostaria que o senhor desse aqui pra gente, ok? Daqui a pouco voltamos. Até já. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta conversando com o Major Ubiratã Regis, ele é diretor do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos. Major, com relação às drogas, a Polícia Militar tem um programa interessante, que é o PROERD, que circula por todas as escolas particulares, públicas. Como é que vocês tratam essa questão das drogas com os alunos? Olha, a questão das drogas é um assunto que estão dilacerando famílias, né? Estão acabando com famílias. Então a escola vê essa questão muito perto. Recentemente nós fizemos uma mostra cultural da escola e todas foram voltadas para o combate às drogas. Vocês fazem um trabalho preventivo ali? Fazemos um trabalho preventivo, nós temos, nossos alunos participam do PROERD, né? E palestras também durante o ano. Palestra durante o ano. Nós temos exemplos na escola que foram alunos para lá, que às vezes estavam envolvidos no mundo das drogas e hoje deixaram. Conseguimos, graças a Deus, a recuperar alguns jovens. Interessante. Né? Um assunto também que... o Colégio Militar tem uma coisa interessante, porque a gente estava conversando, ali tem filhos de pessoas pobres, filhos de pessoas de classe média, filhos de pessoas que têm muita grana, todo mundo junto, todo mundo misturado. O acesso à faculdade tem um alto índice de aprovação, é interessante isso também. Mas eu queria saber a respeito do bullying. Existe bullying? Vocês já tiveram problemas com relação a isso lá no colégio? Olha, a questão do bullying, ele é tratado através de palestras e acompanhamento.
Às vezes há um aluno que questiona outro, há uma divergência, mas tudo resolvido internamente da melhor maneira. Então, nós não temos problemas relacionados ao bullying na escola. E outras palestras sobre aneroxias, né? Quando a senhora me questionou em relação a... Lá se estuda pessoas com poder aquisitivo financeiro baixo, realmente é verdade. A nossa escola, nós temos ali filhos de pessoas desempregadas, filhos de pessoas braçais, que trabalham hoje com um salário mínimo, e têm o mesmo acesso, a mesma qualidade nas universidades públicas. Recentemente, agora, saiu o resultado da Universidade Federal, um número enorme foram aprovados na primeira fase. Na UEG e em concursos também em relação ao todo o Brasil, ao FAB, ao Exército, à Polícia Militar, né, quando ainda não precisava do ensino superior para entrar na polícia. Vários alunos nossos engraçados, que são militares hoje também. E como é que a pessoa faz para ter acesso ao Colégio Militar? Por volta de setembro, abre-se as inscrições. É uma forma democrática, que é sorteio. Por que o sorteio e não a prova? Porque nós entendemos que um aluno que está sendo excluído do ensino, para ele ingressar na escola, teria uma maior dificuldade. Então, por isso que é feito o sorteio. Uma forma bem democrática. E quantas vagas, normalmente, vocês abrem? Depende. Porque vocês têm 3 mil alunos. O Colégio Militar Hugo de Carvalho tem 3 mil alunos. Porém, são 6 unidades no estado de Goiás, 3 na capital e 3 no interior. A minha unidade, que é o Hugo de Carvalho Ramos, nós temos quase 3 mil alunos e foram disponibilizados em torno de quase 300 vagas. Ótimo. E por que que um policial militar de carreira foi ser diretor do Colégio Militar? Olha, primeiro por amor. Mas eu sou filho da educação também. Minha mãe, ela é professora, queria até aproveitar esse momento, mandar um abraço para ela, Dona Altina, que assiste esse programa, a minha Dona esposa. Altina, um abraço também. Marcia Tâmara, meus filhos, Gustavo, Guilherme, Thiago, e minha enteada, Beatriz, e minha filhinha agora, que nasceu com 8 meses, que chama Letícia. Nossa, mas que família grande. Uma família grande, enorme. Né? Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de ter esses filhos maravilhosos. E, igual eu vinha dizendo, eu fui professor também, e queria ser policial militar. Eu tinha um sonho de ser policial militar. E fui ser policial militar. E Deus tem me proporcionado muito isso. Sou militar, com muita honra, muito orgulho, amo a minha instituição, a Polícia Militar, e neste momento estou contribuindo com a educação, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Que bom, eu fico feliz, agradeço essa entrevista. Eu fico encantada com o Colégio Militar, porque já falei, a gente fica vendo lá de cima, até o ensaio dos meninos lá em época de desfile militar. Mamãe gosta, mamãe vibra com eles passam, mamãe aborda, conversa. Realmente são meninos ótimos, a gente não vê bagunça, não tem barulho, não tem confusão, não tem muro pichado. Também eles não são doidos, né? Então, assim, a gente percebe uma harmonia e é muito bom. E pena que não dá para todo mundo ir para o Colégio Militar, porque esse ensino comercial que está tendo aí, eu não sei, visar apenas passar no vestibular, para mim, não é uma educação completa. Né? Para ser completo, tem que ter tudo, tem que ter essa harmonia. Tem que ter a psicologia, tem que... Né, as pessoas têm problemas, não é todo mundo igual, ali não é uma mercadoria. Por isso que eu trouxe o senhor aqui, agradeço, te dou os parabéns, realmente, pela sua gestão, está dando muito certo. E toda vez que quiser, me liga, que a gente traz o senhor aqui. Ok, gostaria também de agradecer ao nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, Coronel Edson Costa Araújo, ao diretor de ensino, Coronel Viveiros. Agradecer aos pais dos nossos alunos que estão nos assistindo e acreditarem na escola militar. Agradecer a todo o corpo docente do Colégio Militar, professores militares que ali trabalham, desde o faxineiro ao diretor. E os alunos. E os alunos, principalmente. E nessa oportunidade, desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Obrigada, Major. Um abraço bem grande e sucesso. Muito obrigado. Mais sucesso. Muito obrigado. Daqui a pouco vamos receber a doutora Renata Campos Magalhães. Ela é cirurgiã plástica e vai falar sobre excesso de pele, como retirar o excesso de pele da perda de peso dos grandes obesos. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta e antes de começar a nossa conversa com a doutora Renata Campos, eu tenho um recado da Débora. A Débora é uma telespectadora, na verdade eu estou apelando para você que está em casa, porque de repente você está aí, tem algumas roupas de bebê sobrando, o enxoval do seu bebê que você não usa mais, guardado lá. Tem gente precisando. Então, a Débora é uma telespectadora muito querida, é uma pessoa ótima, é uma pessoa de pouco poder aquisitivo e ela está precisando de um enxoval para o bebezinho. A gravidez é de 5 meses e ela não tem nem um sapatinho ainda. Então, o telefone da Débora está aí no seu vídeo. Eu gostaria de apelar para o seu coração, principalmente agora, que todo mundo fica mais sensível. De repente, ela consegue fazer o enxovalzinho do bebê. É importante... É interessante, assim, se você doar um pouquinho de você, vai fazer bem demais a essa família. Tá dado o recado, Débora. Beijo para você e boa sorte. Conversa agora com a doutora Renata Campos Magalhães, ela é cirurgiã plástica do Hospital Unique. E a proposta dessa entrevista é falar sobre a retirada de excesso de pele. A doutora Renata, ela tem uma experiência interessante no HGG, né, doutora? Ela fez a residência ali, e ali tem um setor de gastro, de redução de estômago, que é muito forte. E ali você trabalhou bem esses reparos. A gente pode considerar essa cirurgia como cirurgia reparadora? Boa noite. Boa noite, Aurélia. Boa noite. Realmente, a cirurgia do ex-obeso é considerada uma cirurgia reparadora, visto que a obesidade provoca uma deformidade corporal. Tanto é que o SUS atende esse tipo de paciente e os convênios, alguns chegam até a autorizar esse tipo de cirurgia em determinados segmentos. Eu estava lendo sobre isso, parece que eles são obrigados a fazer, quando se trata de uma cirurgia reparadora, a cobrir a despesa. Depende do grau de deformidade. É claro. O abdômen tem que ser em avental, porque nem todo ex-obeso também... Como é que é um abdômen em avental? O abdômen avental parece que é um termo pejorativo, mas não é. É o termo realmente utilizado para esse tipo de abdômen. É aquele abdômen que ele dobra por cima da área pubiana. Entendi. Então, simula um avental. Enfim. O ex-obeso, aquela pessoa que faz a cirurgia de redução do estômago, muitas vezes, depois que estabiliza o peso ali, ele tem esse problema que é carregar essa pele que não consegue retrair, né? Então, eu vou pedir pra gente, vamos fatiar uma pessoa, vamos falar por partes, vamos fazer que nem o Jack. Posso abrir um parêntese? Pode. Você falou uma coisa muito interessante,
É depois que estabiliza o peso. Isso é uma informação importante porque os pacientes começam a emagrecer e começam a ficar muito ansiosos. Eles começam a ficar muito ansiosos para operar logo, para ficar bem logo. E essa estabilização do peso é necessária. Normalmente ocorre em 2 anos e a cirurgia deve ser realizada com 6 meses após a estabilização do peso. Ele para de emagrecer normalmente com 1 ano e meio e depois de 6 meses ele já está apto a fazer a cirurgia plástica. Então, por exemplo, não adianta querer fazer... Mas é verdade, se a gente for pensar bem, tem que dar esse tempo mesmo, porque... Altera o resultado. Senão depois vai pôr a perder, não é? Sim. Vai pôr a perder. Então, quando você analisa um ex-obeso, é possível, em uma só cirurgia, retirar o excesso de pele em todas as partes do corpo? Porque os locais onde se acumula pele, eu imagino que sejam os braços, as coxas, a barriga, a mama também, né? Ele tem uma flacidez facial de terço médio inferior da face. Não é possível reparar tudo. O que é recomendado, normalmente, é uma cirurgia de cada vez. Dependendo do tipo de cirurgia, às vezes dá para associar 2. Por exemplo, a braquioplastia é uma cirurgia que é menor. Então, normalmente, ela é muito associada com a cirurgia de mama. A cirurgia no ex-obeso é uma cirurgia de grande porte e envolve um risco aumentado, principalmente de trombose. Porque o obeso ele tem os vasos sanguíneos dilatados, em virtude do peso que ele tinha. Para nutrir todo aquele excedente corporal, ele tem dilatação dos vasos. Então, ele naturalmente tem uma chance aumentada de trombose. Uma cirurgia maior de 3 horas já é um risco adicional para trombose. Trombose é uma complicação grave, envolve risco de vida, então o paciente não deve ficar associando muitas cirurgias. Eu fiz uma entrevista com a Gretchen aqui ano passado. Ela fez, só um parênteses, só porque eu lembrei disso, ela fez a cirurgia para a retirada do excesso de pele aqui do tchauzinho. Então, teve um corte daqui até aqui, para ficar puxadinho, né? E aí, depois ela fez uma tatuagem aqui, ficou super, nem parece que tem corte ali. Mas vocês, para fazerem essa retirada de excesso de pele, vocês, como é que é? É o seguinte, para tirar a pele tem que cortar. Não tem como tirar a pele sem cortar. Então, gera uma cicatriz. O tamanho do corte ele é proporcional ao tanto de pele que tem que tirar do paciente. Então, aqueles pacientes que têm um grau de flacidez menor, só de terço proximal, a cicatriz dele é pequena, é menor. Então, tem pacientes que, às vezes, têm uma gordura mais ginecoide, que não engorda tanto os braços. Então, ele tem uma flacidez menor de braço. Então, se ele tiver uma flacidez proximal, o corte dele é pequeno. E à medida que avança o grau de flacidez e a necessidade de retirada de pele, vai aumentando o comprimento do corte automaticamente. Nossa, então ela que tinha pouca flacidez, por que foi feito um corte assim grande assim? Eu não sei se ela tinha pouca flacidez, porque ela não era obesa, né? Aí eu imagino que seja aquela flacidez da falta de atividade física só. Pode ser, como eu não olhei, eu não tenho como falar. Pode ser que ela tenha um grau de exigência maior e tenha pedido ao médico, falado, não, eu quero reduzir essa flacidez aqui, eu não aceito nada menos do que a perfeição e aqui tá mole. Ela deve ter falado assim, não sei. E quando você faz um corte pequenininho, que você falou aqui, você consegue fazer uma retirada de pele aqui com um corte pequeno? Não, dependendo... Um franze? Sim, dependendo do grau de flacidez, se for pequeno, às vezes fica só na axila, porque a gente consegue compensar. A gente chama de compensar a pele, mas a retirada é pequena. Para prolongar um pouco a cicatriz aqui, a gente tira nesse sentido e joga um pouco para a axila. Então, esse franze realmente acontece um pouco, mas a pele compensa de forma natural e a gente usa o excedente natural de pele axilar para poder esconder. E mesmo se a pessoa tiver, por exemplo, um monte de pele sobrando assim, pode ser retirado de uma vez só? Pode. Pode ser retirado de uma vez só, desde que o paciente aceite a cicatriz resultante, que vai ser maior. E junto pode ser feita uma lipoaspiração ali, para ajudar? Normalmente é realizada a lipoaspiração e é retirada apenas o excedente de pele.
Porque se você tirar pele e gordura, às vezes pode ter uma alteração da circulação, ou você pode pegar um nervo, ou pode alterar a drenagem linfática do paciente. Então, realmente é associada à lipoaspiração no braço de maneira praticamente rotineira. Quanto a cervical, pode ser feito, como você falou, que é tudo mais ou menos nas regiões ali próximas. Você pode fazer uma cirurgia em conjunto, já pode aproveitar também e já tirar um pescocinho sobrando ali? Aurélia, você está igualzinho meus pacientes. A Aurélia está igualzinho os pacientes, ela quer retirar tudo. A cirurgia de flacidez cervical é praticamente idêntica ao lifting cervical do envelhecimento. É uma cirurgia grande, delicada, demorada, com risco de complicação grande, porque a face é um local muito vascularizado e inervado, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, realmente não é recomendado. Aí tem que ser avaliado caso a caso. Eu imagino que um ex-obeso, ele fique muito ansioso, sabe? Porque para dar adeus mesmo àquela vida, né? Aquela vida de peso, de excessos. Então, por isso que, às vezes, assim, se puder juntar tudo, assim, de uma vez, para deixar a pessoa feliz... Para deixar a pessoa feliz logo, né? Mas ela tem que sair da cirurgia... Com saúde, com saúde, com segurança. Senão não adianta, claro. Vamos um intervalinho pequenininho. Daqui a pouco vamos falar das coxas, excesso de pele nas coxas e abdômen. E no bumbum também. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta, eu quero mandar um abraço bem forte para o Coronel Silvio, ele é comandante do 2º CRPM de Aparecida de Goiânia. Olha, um beijo bem grande, a recomendação é daqui do Major Ubiratã, amigo seu, e seja bem-vindo, depois eu vou te trazer aqui também. Eu converso com a doutora Renata Campos sobre cirurgia plástica reparadora em ex-grandes obesos. A gente falou dos braços, falou da cervical. Agora vamos passar para o abdômen, doutora. Vi hoje uma foto na internet de uma pessoa com excesso de pele no abdômen, muito excesso. Não é muito excesso, excesso é demais, né? Meu telefone, atende alguém, por favor. E eu fiquei impressionada, eu custei a entender que aquilo era um abdômen. É impressionante como pode ser acumulada pele ali naquela região. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como é que você faz uma abdominoplastia com tanta pele assim? Olha, existem duas técnicas. Tem a técnica convencional, que é a abdominoplastia clássica, que a gente corta no andar inferior do abdômen, traciona. Que é aquela comum, né? Normalmente, em pacientes ex-obesos, tem a particularidade de ser necessário um prolongamento posterior, que a gente chama de flancoplastia, porque o excesso de pele normalmente se prolonga, então, naturalmente, a gente tem que retirar, então...
E a segunda técnica é abdominoplastia em âncora. O próprio nome já diz, ele é retirado pele no sentido vertical, então o paciente fica com uma cicatriz resultante. Como se fosse cesariana antigamente. Como se fosse uma laparotomia. Sim. É uma cicatriz resultante na linha média e a inferior da abdominoplastia clássica. A gente tenta deixar o paciente com o mínimo de cicatriz possível. Então, se a abdominoplastia clássica for suficiente, a gente faz. Provavelmente a paciente da sua foto, a que você viu, vai precisar da abdominoplastia em âncora, porque só aquela talvez não seria suficiente para retirar o excesso de pele total do paciente. E aí, quando em apenas um procedimento é possível retirar todo esse excesso? Sim, é possível e é indicado. Porque tanto faz para o paciente, o risco dele é igual se a gente retirar pouco ou retirar muito. Então, é indicado retirar tudo para o paciente evitar de sofrer um segundo procedimento. E o resultado? A satisfação de 0 a 10? Olha, o resultado de paciente ex-obeso, de maneira geral, é um pouco mais limitado de paciente estético. Imagino. Só que a satisfação deles é infinitamente maior, o grau de satisfação. Porque a melhora é muito grande. Tirar aquele incômodo, né? Uma barriga caindo por cima, assim, dos genitais. E até assim, a qualidade da pele do ex-obeso é pior. Ela tem uma retração menor, ela é uma pele que já foi esticada, então ela já perdeu elasticidade. Então, o resultado, em relação à qualidade da pele, também é um pouco mais limitado por causa disso. E nas costas, hein? Porque as costas também, a pele cai assim por cima, né? Nessa cirurgia de abdômen já faz as costas também ou não? As costas já é uma outra cirurgia chamada torsoplastia, pouca gente conhece, que pode fazer a retirada de pele de maneira circunferencial. Assim, ela existe, 360 graus? 360 graus. Ela existe, só que ela é pouco realizada. Nem sempre é necessário, porque geralmente a pele das costas, ela é mais grossa, ela tem uma elasticidade melhor, então o paciente ele tem menos excedente de pele nas costas do que na frente. Entendi. Então nem sempre é necessário. E no bumbum? O bumbum já é um desafio para o cirurgião. Normalmente a cicatriz resultante é em formato do biquíni. A gente tira em formato de asa de borboleta. Consegue imaginar? Consigo. Como se fosse uma asa assim, de borboleta, retira aquele excesso de pele e a cicatriz resultante é como se fosse um biquíni fio dental. É a gluteoplastia. E dá para fazer um bumbum bonitinho? Mesmo assim, com esse tanto de pele? Cada caso é um caso. Normalmente fica bem, se ainda tiver um excedente de pele, pode ser associado a uma lipoaspiração e enxertia glútea, porque os pacientes eles perdem também a gordura do bumbum, acaba então que fica chapado, né? Existe também uma técnica que a gente pode retirar só a pele e aquele excessozinho que ia ser jogado fora é dobrado como se fosse uma prótese para poder aumentar o volume da região glútea. Como é? Imagine que o paciente tem um excesso de pele e gordura na região. Certo. Em vez de tirar a pele e a gordura, a gente tira só a pele e aquela gordura da parte superior que ia ser jogada fora, desprezada, é descolada e jogada para dentro de novo. Você faz um enxerto em outro lugar. Como se fosse um autoenxerto. Entendi. Para aumentar o volume da região glútea. Para fazer a forma, né? Forma legal. É uma opção. Então, assim, cada paciente é um paciente, depende da deformidade que ele adquiriu. E as coxas? As coxas, de maneira semelhante ao que eu expliquei na braquioplastia, as coxas dependem do grau de flacidez. Algumas coxas, as pacientes, elas necessitam apenas de uma cicatriz na região inguinal, da virilha. Então, a cicatriz mais discreta, que é escondida pelo biquíni, mas a paciente ela tem que ter flacidez só na região proximal, só aqui perto. Só naquele início? Só aquele início. Interno, né? Naquela parte interna. É só aquele início. À medida que se prolonga, o grau de flacidez da paciente é necessária uma cicatriz na parte interna das coxas para retirar aquele excesso de pele. E é como se fosse daqui a aqui, aí faz a coxa inteira. E a coxa daqui a aqui associada ou não à lipoaspiração, geralmente sim. E essa cicatriz, se a pessoa não tiver queloide, ela fica
ela é pouco percebida ou não? Então, a cicatrização vai depender da qualidade do paciente. Todo cirurgião plástico, aliás, não tem como falar de todo, a gente espera que todo cirurgião plástico deixe uma cicatriz resultante bem discreta e fina. Aí a paciente, ela tem que manter o repouso, porque é uma região de movimentação e de tração. Se aquela cicatriz sofrer tração, ela pode alargar, mesmo se a paciente não tiver queloide. Tem que usar a malha elástica, tem que manter o repouso. E em alguns casos a paciente tem tendência à formação de queloides, então pode acontecer. Mas de maneira geral ela cicatriza bem. Realmente, tem que cumprir ali a exigência pós-operatória para o resultado ser... Então, geralmente a cicatriz é discreta, mas varia conforme a paciente. E panturrilha? Faz também ali? Panturrilha, normalmente não é comum a paciente ter flacidez de panturrilha. Mas olha só, uma pessoa de mais de 150 quilos, que emagrece para 80, ali também vai ter um excesso. Uma pessoa de 150 quilos que emagrece para 80, ela vai ter um excesso na panturrilha, que vai ser razoável, não vai ser muito. Aí ela vai ter que decidir o que ela prefere, aquele excesso de pele ou a cicatriz. Por quê? Porque a do braço fica escondida na parte interna do braço. A da coxa, sim, ela usa uma bermuda. Agora, a da panturrilha já se torna muito visível, porque não tem como esconder. A panturrilha é um lugar que é exposto. Entre aparecer uma cicatriz mas é possível. Pele, né? É possível, utilizando a mesma técnica, retirada, infuso e sutura. Olha só, isso a gente está fazendo essa entrevista para levar mesmo para esse número grande de pessoas com excesso de peso, que uma vez que você estabiliza, emagrece, estabiliza, você pode ficar melhor, você pode tirar esses excessos. Desde que você procure um bom cirurgião plástico, você vai lá para ver se a pessoa é responsável, se ela tem competência, e aí sim você pode trabalhar um pouco mais, subir um degrau além, né, do que você das vitórias que você já alcançou. Isso que você falou é muito importante, preocupar com a segurança da cirurgia. Não só o cirurgião também, tem que olhar o hospital que o cirurgião opera. É verdade. Se ele opera em um hospital bom, se o controle de infecção hospitalar é bom, se tem recurso em caso de uma possível complicação, se o hospital te atende, se existe médico de plantão no hospital. Nossa, então, tudo tem que ser olhado. São várias coisas. Aliás, eu queria voltar a esse assunto com você. Eu gostaria de uma nova entrevista para a gente falar sobre o assunto, ok? Combinado. Obrigada pela sua participação. Você é uma graça. Obrigada. Linda. Então, gente, olha, Feliz Natal para você. Eu desejo que esse espírito natalino, ele perdure aí o ano inteiro e não só nessa época do ano, que seja o consumismo menor, porque ninguém merece, sabe, essa quantidade de gente gastando e se endividando, essa não é a ideia é você praticar mais o amor. Lembrando que a Débora está esperando a sua ajuda para o enxoval de bebê, não tem nenhum sapatinho, ela não pode comprar, né, o seu enxovalzinho, isso para uma mãe é terrível. Anote aí o telefone dela, se você tem, passa para frente. Né? Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Feliz Natal. Mandar um beijo para alguém, doutora? Eu queria mandar um beijo para o pessoal que trabalha comigo, o pessoal do Hospital Unic. E Feliz Natal, boa noite a todos. Muito obrigada. Um beijo, gente. Semana que vem o programa tá ótimo, hein? Não perca. Tchau. With eyes that make you melt, he lends his coat for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be, but he stays all the same, waits for you, then sees you through.